1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10, diz assim: quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Vou repetir. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Amém? A partir de hoje, eu vou estar falando aos domingos acerca de um tema que não é muito atrativo, e por isso não é pregado no púlpito da maioria das igrejas, porque não atrai muitas pessoas. Embora o principal objetivo da vida cristã seja a vitória sobre a morte, embora a maior conquista que Cristo tenha alcançado para nós tenha sido a vitória sobre a morte e o direito à vida eterna, embora a morte seja algo inevitável a todo ser humano e a toda criatura criada por Deus, ninguém sabe nada ou quase nada sobre ela, e ninguém quer falar sobre ela, não é verdade? Principalmente na igreja. Mas aqui é o lugar de nós refletirmos e de aprendermos sobre algo que é inevitável para nós e sobre algo que nem é a tragédia nem o mal que nós pensamos ser. Mas como eu sempre digo, eu não estou interessado em encher a igreja com discursos atrativos. Eu estou preocupado em encher o céu com pessoas que com Jesus venceram até a morte e herdaram a vida eterna. Essa é a minha preocupação. Se você não quiser ouvir falar sobre isso, como a maioria das pessoas não quer, né? Quando você começa a falar de morte, não fala disso não. Eu não quero falar disso. Se você não ouvir falar sobre isso, você nunca vai poder vencê-la. Você nunca poderá ir para o céu, porque só vai para o céu aquele que vencer a morte. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, e o céu não é na terra. E aí? Como é que fica essa história? Tem alguém aqui que não quer ir para o céu? Tem alguém aqui que não quer morrer? Eu sei que tem muitos. Está com vergonha de levantar a mão. Mas não tem como você ir para o céu se você não morrer. O céu não vai ser na terra, nem o inferno é aqui, como muitos pensam. Mas vamos lá. Há muitas coisas que você precisa saber, queridos, para você lidar com esse fato que é inevitável. Você vai descobrir, por exemplo, que a morte foi preparada por Deus. Você sabia disso? A morte ela foi preparada por Deus, e assim como tudo que é preparado por Deus, a morte é algo bom para nós. É algo bom para nós. Você já pensou se Deus fosse permitir que nós vivêssemos a vida inteira nesse mundo? Um mundo cheio de violência, de maldade, de tragédias, de dor, de sofrimento, de decepções, de angústias. Você já pensou? Seria muita maldade da parte de Deus permitir que nós vivêssemos eternamente na terra. A Bíblia diz que Deus preparou um lugar para nós, onde não vai haver nem choro, nem pranto, nem sofrimento, nem dor, nem angústia. Mas para ir para lá tem que morrer. Mas não é morrer de qualquer jeito, tem que morrer com Cristo. Então a morte, ela foi preparada por Deus para nós. Assim como Deus criou a vida para nos abençoar, Deus também criou a morte, preparou a morte para abençoar a minha vida e a sua vida. Mas ninguém sabe disso. Você vai descobrir, por exemplo, que não é só o ser humano que vai morrer. Você vai descobrir que há algumas coisas, alguns funerais, por exemplo, que nós vamos festejar muito,
E é sobre eles que eu quero começar essa série de mensagens sobre esse tema. Hoje é o ser humano que morre. O homem, a mulher, o rico, o pobre, o preto, o branco, o feio, até os bonitos que nem eu também vão morrer. Não escapa ninguém. Hoje é o ser humano que morre. Hoje, os justos e os pecadores. Hoje são os animais que morrem também. O leão é considerado o rei da selva. A andorinha, tão pequena e tão frágil. Hoje são os vegetais que morrem, as plantas. Mas vai chegar um dia, o texto que nós lemos diz que quando vier aquele que é perfeito, tudo aquilo que é imperfeito vai desaparecer, vai morrer. Há um dia que há muitas coisas que fazem parte da nossa vida hoje, que elas vão morrer, e nós vamos celebrar a marcha fúnebre deles. Há funerais que nós vamos comemorar muito. Há um dia que quando vier o Rei da Glória, os mortos serão outros. Não serão os seres humanos, os animais, os vegetais. Haverá muitos outros mortos. Como por exemplo, o pecado. Vai chegar um dia que o pecado vai morrer. Que o pecado vai deixar de existir. A Bíblia diz que o pecado ele entrou no mundo através de um único homem, Adão. E através de Adão, que era o representante de toda a humanidade, ele atingiu e se estendeu a toda a humanidade e trouxe consigo todo o mal que nós vivemos hoje. Porque Deus criou o ser humano para habitar no paraíso, não tem que se preocupar nem com o que comer. Mas por consequência do pecado, nós vivemos o que nós vivemos hoje. A violência, a corrupção, a maldade. Através de um homem veio o pecado e veio as consequências. Mas a Bíblia diz que através de um único homem também veio o perdão e a solução para o pecado. Que a Bíblia diz que é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então vai chegar o dia sim, que quando Jesus voltar, o pecado morrerá. E ele vai deixar de existir, ele vai ser sepultado. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo celebrarão a marcha fúnebre do pecado. Vai chegar o dia que o pecado, com todas as suas consequências, morrerá, será sepultado. E Cristo vai reinar. E aqueles que estiverem em Cristo, aqueles que morreram com Cristo, vão reinar junto com Ele. E o pecado não vai mais existir. A morte vai morrer. A Bíblia diz em Romanos que a morte é o quê? É consequência, é o salário do pecado. A morte é consequência do pecado. E se o pecado vai morrer, consequentemente a morte também. A morte até hoje ela tem sido vitoriosa. Ela entra na janela de qualquer casa. E como eu falei anteriormente, na casa do rico, do pobre, ela entra, ela arranca da cama quem ela quer. Mas a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 26, a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido por aquele que vive em Cristo é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte não vai reinar para sempre. Porque a Bíblia diz que quando Cristo voltar, ou quando nós estivermos com Ele, lá não haverá mais morte. Por isso que disse que é a vida eterna. A palavra
palavra morte significa separação, no original, separação. Lembra quando alguém faz algo muito ruim para você, faz uma maldade, faz alguma coisa, você diz assim, fulano morreu para mim. O que você está querendo dizer? Você não quer contato, né? Separação. A palavra original morte quer dizer separação. Então, há um dia que nós vamos morrer, fisicamente, biologicamente. Mas há um dia que até essa morte ela vai deixar de existir. Quando nós estivermos na vida eterna, a Bíblia diz que lá não haverá mais morte. Há um dia que a morte vai morrer e vai ser sepultada. Porque a Bíblia diz que quando Cristo morreu, Ele desceu ao inferno, pegou as chaves da morte e do inferno. E o poder da vida estava sobre Ele. Vai chegar um dia que todo sofrimento será enterrado também. Há um dia marcado para isso. O sofrimento, assim como o pecado, teve início lá no Jardim do Éden. Ali surgiram os primeiros sentimentos de culpa, o medo. A Bíblia diz que quando eles desobedeceram a Deus, quando Deus veio para encontrar com eles, como fazia diariamente no jardim, eles estavam escondidos com medo de Deus, a vergonha. Ali no Éden, ali na primeira família que habitou a terra, aconteceu ali o primeiro ato de violência, aconteceu ali o primeiro crime. Adão e Eva foram pais do primeiro filho assassinado e foram pais do primeiro filho assassino, Caim e Abel. Ali teve início todo o sofrimento. Mas em Apocalipse 21:4 está escrito que chegará o dia em que todo o sofrimento vai morrer. Porque a Bíblia diz que no dia que nós estivermos com Cristo, não vai haver mais choro, nem pranto, nem dor, nem angústia. Esse sofrimento que você tem que enfrentar, que nós temos que enfrentar durante essa caminhada na terra, que é inevitável, caminhar sobre a terra sem enfrentá-los, sem passar por eles. Mas vai chegar um dia, o sofrimento vai morrer e vai ser sepultado, e nós vamos poder viver uma vida de paz, de alegria, todos os dias da nossa vida. Ali não haverá tristeza, nem pranto, nem choro. Nós vamos participar da marcha fúnebre, da dor, dos gemidos, das tristezas, das angústias, da depressão, tudo isso que cerca a nossa vida hoje. Vai chegar um dia que tudo isso vai deixar de existir. Mas haverá ainda o enterro das más lembranças. Quem aqui consegue lembrar só das coisas boas que lhe aconteceram? Ninguém. As boas lembranças, elas fazem parte, mas as más lembranças também nos incomodam. Há lembranças dolorosas que nós não conseguimos filtrá-las e nem eliminá-las da nossa mente, do nosso convívio, e elas nos fazem sofrer. Elas nos trazem desequilíbrio emocional. Muitas vezes nos adoecem gravemente. Muitas vezes provocam até mesmo desencanto pela vida, a vontade de morrer. Mas a Bíblia diz que, embora mesmo aqui Deus procura nos ajudar através da confissão, através do perdão, através do pedido de perdão, através da liberação do perdão, que isso nos ajuda a lidar com as más lembranças, com as traições, com as decepções. Mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que, quando vier aquele que é completo, que é perfeito, toda lembrança dolorosa que porventura ainda existia, ainda incomodar, ela morrerá. E toda mente doentia, todo coração doentio, ele vai deixar de existir. E nós vamos ter então uma vida saudável diante de Deus. E
essas lembranças já não vão mais existir, e ali só boas lembranças. Um dia preparado para que todas essas coisas deixem de existir. O enterro das dúvidas e dos porquês. Quantas coisas hoje que nós não entendemos o porquê aconteceu, ou o porquê que não aconteceu. Perdas, talvez. Quantas dúvidas, quantos questionamentos. Por que é assim? Por que não foi assim? Paulo, ele sabia disso. Em 1 Coríntios 13:12, ele diz que vai chegar o dia, que aquilo que a gente não entende agora, a gente vai entender. Paulo diz que vai chegar um dia que tudo vai ser conhecido. Vai chegar um dia. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido. Vai chegar um dia que nós vamos entender todas as coisas, todos os porquês. Jesus também nos disse acerca disso em João 13, versículo 7, ele diz assim: o que você não entende agora, por que eu estou fazendo isso, mas você vai entender mais tarde. Tem muitas coisas que nós não entendemos quando Jesus está fazendo, quando Ele está moldando, quando Ele está trabalhando. Por que muitas coisas acontecem? Jesus diz: aquilo que você não entende agora, mais tarde você vai entender. Vai chegar um dia que nós vamos ter um porquê para todas as coisas. Toda dúvida, toda incógnita vai ser sepultada. E nós vamos então ter o pleno conhecimento, assim como somos plenamente conhecidos hoje pelo Senhor. O enterro das crises, não se pode viver sem passar por elas. As crises na nossa caminhada são verdadeiros parênteses de duração. Você entra, você não sabe quando vai acabar. Nem sempre elas passam ou acabam de uma hora para outra, mas elas também estão marcadas para morrer. As crises estão marcadas para morrer. Imagine as crises de José quando foi vendido pelos próprios irmãos. A crise que José teve quando ele é acusado injustamente pela mulher de Potifar. Chega no cárcere, ele é esquecido pelo copeiro de Potifar. Imagine as crises de que Davi enfrentou após o adultério com Batseba e a série de consequências que se sucederam após o fato. Imagine as crises, a crise que Pedro enfrentou quando ele negou a Jesus por 3 vezes. As crises, elas fazem parte da nossa caminhada, mas há um dia marcado. Elas estão marcadas para morrer e serão sepultadas. E aí eu pergunto para você: quantas crises você já não mandou para o cemitério? Quantas crises você consegue lembrar agora que você já enterrou? Mas vem outras, mas há um dia em que elas vão desaparecer. Elas estão marcadas para morrer. E o bom é que elas não vão para onde nós vamos, porque nós também vamos morrer, mas o nosso destino é outro. Por fim, haverá o enterro dos demônios, que tem muita gente que não acredita que existe. Outros acham que são apenas assombrações, tipo o Gasparzinho, ele fica flutuando no ar, dando um susto aqui, ali, no outro. Mas a Bíblia fala que são realidades espirituais. Os demônios são realidades espirituais, e que agem, que têm uma participação direta nas atividades das pessoas, nas escolhas, no estilo de vida. Tem um livro do Richard Foster, é um cara que fala muito bem sobre disciplinas espirituais, sobre realidades espirituais, e ele tem um livro do título, chama-se
dinheiro, poder e sexo. Dinheiro, sexo e poder, alguma coisa assim. Dinheiro, sexo e poder. E ele mostra como que os demônios aprisionam as pessoas, e principalmente nessas três áreas: dinheiro, sexo e poder. Alguém disse que tem três barras que derrubam o ser humano, né? Que acaba com... Diz que é a barra de ouro, que é o dinheiro, a barra da saia, né? Que é a mulher, e a barra de ferro, que é o poder, que tem um poder de dominar o ser humano. E o que está por trás disso nada mais são do que demônios. A Bíblia cita o nome de um deles, Mamon. Quando Jesus fala acerca de servirmos, ele diz: você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou serve a Mamon. Mamon é o demônio que está por trás da avareza, da questão do dinheiro, pessoa que é presa ao dinheiro. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo patrão. Quando você tem o dinheiro, mas você manda nele, é uma bênção. Mas quando o dinheiro passa a mandar em você, aí as coisas começam a se complicar. Mas vai chegar há um dia preparado, né? Em Apocalipse 20:10 está escrito que quando chegar o que é perfeito, o diabo, a bestafera e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Tem gente que pensa que o diabo vai ficar lá no inferno só comandando, dando ordem, né? E o pessoal sofrendo. A Bíblia diz que ele será atormentado dia e noite para sempre. Eles deixarão de existir e nós celebraremos a marcha fúnebre deles. O que eu quero que você entenda aqui é que há um dia em que os mortos serão outros, não serão os seres humanos. Há um dia preparado em que toda maldade, toda injustiça, toda corrupção, em que toda ação maligna que domina sobre a terra, no dia em que todo sofrimento, que toda angústia, que toda tristeza vão morrer e vão ser sepultados. E nós, aqueles que estiverem em Cristo, morrerão, mas viverão eternamente, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem angústia, nem tristeza. Há esse dia preparado por Deus para nós. Somente em Cristo nós podemos vencer a morte, e somente aqueles que vencerem a morte poderão contemplar o enterro de todos esses cidadãos que eu acabei de falar. Porque aqueles que não vencerem a morte estarão com eles. Como disse, né? Quando alguém perguntou para o pastor qual seria o peixe que teria engolido Jonas, o pastor disse: deve ter sido um tubarão, uma baleia, um peixe grande. E o cara disse: mas e se não for? O pastor disse: não, quando chegar no céu eu vou perguntar para Jonas. Aí ele disse: e se Jonas não estiver no céu? Ele disse: então tu pergunta. Então você pergunta. Vai chegar um dia preparado por Deus para nós. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória, e vai contemplar o enterro do pecado, da morte, do sofrimento, das crises, da angústia, da tristeza, da depressão, dos demônios, e nós vamos cantar o hino da vitória. Amém?